você. Em uma sociedade hedonista, uma sociedade amoral, vulgar, uma sociedade despudorada, sem pudor, sensual, promíscua, exibicionista, sem limites, não é verdade? Sem limites, irmãos, não há limites. Não há limites para pecar. Essa é a ideia, só que eles não concebem isso como pecado, concebem isso como ser feliz. Acha que é felicidade, né? Ir para o motel, ir para a cama, encontrou aqui, vai, é prazer, sei lá, é ser feliz. Essa é a concepção mundana. Até mesmo aqueles tabus que foram surgindo aí nessa linha do tempo da humanidade, até para proteção, tem sido quebrados os tabus. Muitos tabus precisavam mesmo de ser quebrados, mas alguns não quebrados. Alguns deveriam permanecer, porque traz um certo limite. Isso eu estou falando para a sociedade aí de um modo geral, porque para nós os limites são a palavra. Nós temos os limites da palavra. E aí agora não tem mais limites. Houve uma banalização geral do sexo, por exemplo, uma banalização plena. Normalmente duas pessoas de sexo opostos, quando se encontram, flertam, por exemplo, estão num ambiente aí da noite. É a chamada vida noturna. Estou falando da sociedade lá fora. Vida noturna. Uma pessoa do sexo masculino começa a flertar a mulher, e a mulher também. Na cabeça de um e de outro vai passando ali. Irmãos, pode ter certeza, um e outro possivelmente já pensam no motel na hora que sair dali. Por quê? Porque não tem limite, não tem limites mais. Um dá uma piscadinha ali pro outro, dá uma risadinha, sai dali, para onde eles vão? A maioria vai para o motel, a maioria. Não há limites. De um modo geral, a humanidade sem Deus vive mesmo para os prazeres da carne. Essa é a verdade. Por exemplo, alguém disse que a cara do Brasil é o bumbum. Já pensou, irmãos? A cara do Brasil é o bumbum. Alguém disse isso, aí você pensa. Por que alguém disse isso? Um dia desse, nessa semana, acho que quinta ou sexta-feira, recebemos um casal de portugueses lá em casa. E qual o seu nome? Joás. Diferente, bíblico. Nessas alturas ela já estava na sala lá, né? Aí a Sandra falou assim, já emendou, né? Eu falei, nome bíblico. Ela emendou. Já foi evangelizar a mulher, falou, não, eu também sou crente, eu sou serva de Deus também. Eu estou cansada, vamos conversar um pouquinho. Sentou-se lá. E ela deu testemunho dela, de conversão, o que Deus fez com o marido dela, e também teceu comentários sobre os brasileiros, falando de uma forma positiva, em relação, ela já viajou por vários países do mundo, e ela disse que em todo lugar que ela vai, sempre que ela tem tempo, ela procura uma igreja, e na maioria das igrejas evangélicas que ela procura, enquanto ela está por ali, ir lá adorar ao Senhor, ela disse que na maioria delas, ela encontra com um brasileiro, e normalmente à frente de algum trabalho. Então ela falou bem dos brasileiros nesse aspecto, e falou sobre a influência da mulher brasileira em Portugal. Porque lá os portugueses são assim, são muito durões com as mulheres, é isso, mais aquilo, mas as brasileiras estão ensinando as portuguesas a se liberarem mais, e não sei o que e tal. Aí você lembra de quê? Tem o lado bom nisso aí? Tem, mas o que ela está dizendo com isso, né? É claro, está contribuindo de alguma forma, mas essa forma do brasileiro, ela, até mesmo pelo testemunho, e nós sabemos que o brasileiro, de um modo geral, os missionários brasileiros são aceitos, são recebidos no mundo, então tem essas particularidades boas, mas agora o Brasil ser conhecido a cara do Brasil ser o bumbum é um negócio complicado, né? Então é o que nós estamos vendo por aí. E
mulheres, por exemplo, padrão, é a mulher corpão, e essa mulher corpão é o padrão. Se ela é bonita e tem corpão, se ela tiver uma oportunidade de alguém a inserir na televisão, ela adquire fama. Não é assim? Tem uma porcaria chamada Big BBB aí, que me perdoe, mas às vezes eu até falo, rapaz, isso você tem que colocar um outro nome para esse B aí, o B do meio, o outro nome, Big Porcaria do Brasil. Mas a gente sabe de mulheres que foram para lá e hoje já são famosas. Por quê? Corpão, e nessa relação aí vale tudo por dinheiro, vale inclusive consagrar-se ao império das trevas. E nessa relação mercantilista aí, vale tudo por dinheiro e elas se vendem. Então a mulher tem sido desgastada, a imagem feminina tem sido degenerada mesmo, tem sido colocado lá embaixo por causa dessa questão do dinheiro, por causa do desejo de fama, o desejo de poder, está assim bastante desgastada mesmo. Agora a influência disso para as nossas crianças são desastrosas. Então nós temos as celebridades de um lado, sendo usadas nos comerciais, nas propagandas desde o salão do automóvel até um creme de pele, para pele, um sabonete, mostra-se a nudez da mulher, ou a nudez parcial da mulher. Então elas se vendem à mídia. Isso as celebridades, as que têm fama. As que não têm, vão para o funk, vão para essa bandalheira toda, né? É o creu para lá, é o seguro-tchan para cá, é não sei o que do lado de lá, é a cachorra, é a vaca, eu não sei, são tantos nomes para as mulheres, e é porque eu sou a cachorra mesmo, e dança, os pais riem disso, coloca as músicas e manda e coloca os meninos para dançar na boca da garrafa, quando surgiu a tal da garrafa, e essa bandalheira está aí. Irmãos, eu acessei uns vídeos aí, alguns vídeos, eu fiquei horrorizado, essa semana passada, para ver sobre isso aqui. Irmãos, terrível. Crianças de 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9, então começa, do pequenininho até os adolescentes e pré-adolescentes, tudo na bandalheira, sendo ensinados. Irmãos, de que maneira que essas crianças estão construindo a sua personalidade, a sua subjetividade? Qual é o padrão? Que padrão é esse? O que essas crianças são seres formados em formação. O que elas serão na adultez? Isso não é só no Brasil não, em todo o mundo. O Brasil tem a sua particularidade, mas em todo o mundo, orgias mesmo entre crianças, adultos colocando o menino com a menina, um de frente para o outro, menininhos assim de 5, 6 anos, e com roupinhas sensuais, com o bumbum de fora, e fazendo aqueles gestos, aquele troço esquisito, rapaz, que acho que é o tal do creu, né? E fica naquele negócio, e as crianças um para o outro assim, ó, e vira, está de frente, daí a pouco a menina vira e sai afastando para o lado do menino, sai empurrando o menino, até encostar o menino na parede, e esfrega nele ali na parede. Olha, as crianças estão crescendo assim, irmãos, terrível, terrível. Então nós somos desafiados em relação a isso. O sexo que originalmente era puro, tornou-se vulgar, pois a exacerbada exploração da sexualidade tem forjado mentes corruptas, sensuais, introduzido as crianças nessa libidinosa ação para o sexo. Não há mais sentido, não há mais a construção, isso em linhas gerais, né? Por isso o desafio para nós, para vocês que são pais de crianças, não é nosso caso mais, né? Mas temos netos. Então elas estão crescendo dessa forma, caos, tragédia.
somente o poder do Evangelho para transformar os pais, para começar um processo de transformação das crianças. Porque está muito séria a situação. Algumas perguntas para você que é solteiro, para você que é solteira. Quais são as suas responsabilidades em relação à constituição de uma família? Para você pensar, são muitas as responsabilidades, né? Constituir família, irmãos, nesse tempo presente, é mais desafiadora. A decisão, ela é mais desafiadora. Essa decisão por constituir família, por casar. Não é bom que esteja só, precisa de casar mesmo. Mas é bastante diferente da minha época. Tem hora que eu penso no meu passado e falo, fui um cara muito doidão mesmo, porque uma pessoa que não tinha nada. Tanto eu era meio doidão, quanto, eu não sei se a minha noiva na época, ou quem é que era mais doido, se era eu, se era ela, se eram os pais. Eu me casei com ela sem ter nada. E eu não tinha nada. Sabe o que não tinha nada? Não tinha casa para morar, não tinha colchão nem cama para dormir, eu não tinha fogão, eu não tinha geladeira, não tinha nada. Mas eu marquei esse mesmo casamento, vou casar. Comecei a trabalhar na Acesita, Aços Especiais de Itabira. Comecei a trabalhar no dia 16 de agosto de 1977. Marquei o casamento para julho de 77. Trabalhei 3 meses, quer dizer, 1 mês e meio trabalhei, nós nos casamos. É isso mesmo, né? Julho, foi isso mesmo. Eu sei lá, eu sei que foi um mês e meio. 1 mês e meio depois que nós havíamos casado, eu fui demitido. O meu gerente, o gerente nosso lá, da nossa equipe, ele me demitiu na experiência para não me pagar o direito, mas ele estava tão errado em relação à minha pessoa, que ele foi na onda lá, não sei o que aconteceu, perdão. Ele me mandou embora e ele queria que eu fosse embora mesmo, não passasse na experiência, mas eu trabalhei 92 dias e acabei recebendo meu direito. Ele mandou embora assim mesmo, mas eu recebi os direitos, porque eu fui mandado embora injustamente, mas glória a Deus e aleluia, porque a situação mudou. Casado há 1 mês e meio, mas como bom, não tinha nada, mas quando eu me casei, eu recebi um dinheirinho lá que deu para comprar um fogão, uma geladeira amarela, não, a geladeira era branca, né? Amarela, uma mesa, daquelas mesas que tem umas tampinhas no pezinho assim, que se você puxar ela ali, ela sai, aquelas cadeiras gambiar, bem pobrezinha, assim, não estou desdenhando não, tá, irmão, mas muito simplesinho mesmo, nada contra, eu tive, foi isso mesmo, mas se você desse um pulo nela lá, ela quebraria, né? Foi aquilo ali, mas com a cara e a coragem, eu falei, não, vamos embora aqui, nós vamos dar um jeito, vai dar certo. E enfim, nós vencemos, mas fui meio doidão, né? Não sei se você jovem teria coragem para fazer isso. Fui pagar aluguel, paguei aluguel, morei de aluguel anos a fio, até mudar para cá, continuar pagando aluguel. Depois é que eu fui, que Deus, depois da nossa conversão, aí a história mudou e Deus nos deu um terreno, uma casa, enfim. Quais são os critérios então para você constituir uma família? São muitos, porque há alguns aspectos aqui que devem ser observados, que a gente precisa de avaliar, né? Por exemplo, deixar pai e mãe, segundo o capítulo 3 aí do livro é isso, deixar pai e mãe, deixar geograficamente, né? Deixar emocionalmente, deixar financeiramente, é o ideal, mas nem sempre isso é possível. Às vezes o jovem vai casar e para casar, para ele não pagar aluguel, que no Brasil é um negócio, é um disparate. Como que um salário de comércio de R$800, como pode? O salário do comércio não chega a R$1.000 e qualquer aluguel aí, até de uma kitnet, custa R$500, R$600. Uma casa simples de 2 quartos, irmãos, R$800, dependendo do lugar.
E não é por aqui, Cambori, Jardim Cambori, onde mora o Erasmo ali, não. Eu descobri uma casinha simples no início ali de Jacaraípe. O colega meu falou: não, Joás, aquela casa lá é R$600. Eu falei: meu Deus. Então, por causa disso, o jovem às vezes vai casar e às vezes constrói na dependência lá do pai, o pai libera, ou o sogro, e vai morar. A gente tem que entender, nós precisamos de nos adaptar. O ideal seria deixar pai e mãe e ir para lá. Isso é que Deus colocou. Mas nós estamos embolados aqui na cidade mesmo, né? O custo de vida na cidade cresceu, porque se fosse na roça, você não precisava, deixaria pai e mãe e fazia um barraquinho para você lá na roça, estava tudo certo. Mas na cidade tem que pagar caro, né? O metro quadrado saltou de um valor, né? Sei lá, não sei quanto que era aí há 10 anos, e hoje vale aí, digamos, um apartamento aí qualquer vale 100 mil, 150 mil. A realidade é outra. Então você tem que analisar essas questões. Agora nós vamos eu quero fazer uma abordagem aqui sobre os desafios dos cônjuges cristãos. Você que é solteiro, então, sabe o que precisa de fazer. Você conhece a palavra, você tem seus pais também para ajudar na orientação, tem líderes espirituais, enfim, tem alguém que caminha com você em discipulado, enfim, nós temos uma estrutura, nós como servos de Deus, uma estrutura mínima para dar algumas orientações. E é importante procurá-las se você não tiver essas orientações ou tiver dúvida. E aí então você vai prosseguir com esse desejo realmente de constituir família, porque não é bom que você esteja só. Quanto aos cônjuges cristãos, a minha palavra é: vamos considerar verdades bíblicas, aquelas verdades bíblicas que você já conhece, a respeito de você mesmo. E aí você, ao fazer essa consideração, tentar responder a seguinte pergunta. Você vai dizer para você mesmo, você marido, você esposa: como foi o meu procedimento para com o meu cônjuge, quer dizer, o cônjuge hoje, durante o período de namoro até o casamento? Eu estou propondo essa avaliação, essa reflexão, sabe por quê? Porque você vai pensar aí, como que eu agi? Aí eu falei já um pouco da minha doideira só na relação financeira aqui, mas as outras loucuras foram maiores, né? Namoro doido, maluco, namoro que você não sabia quem era quem naquela relação ali, né? Embolava que parecia que um ia engolir o outro, né? Salomão fala que o beijo que Salomão fala dali do esposo com a esposa, debaixo da língua é como se fosse mel. O meu misturado com o mel vinha até sangue. Então o negócio era maluco mesmo, troço que durava. Hoje o negócio é muito mais regrado, né? Porque aquele troço era doido mesmo. Aí você pensa numas doideiras, nas loucuras dessa, pensa no que você fez até o casamento, como foi sua relação, e vai pensar: puxa vida, o que eu fiz de errado? Eu fiz isso. Realmente fez. Eu também fiz. Mas Deus, Ele tem um propósito e Ele nos propõe o conserto desde o dia que houve um conserto entre nós e Ele entre Ele e nós, né? Nos resgatando. Feita a avaliação, a questão é: se fiz tudo errado, se comecei errado até chegar ao casamento, eu posso mudar esse passado meu? A resposta é não. Fiz o que era errado? Fiz. Posso mudar? Não, é passado. Mas eu posso mudar o presente, com a ajuda de Deus, mediante essa relação com Ele. Você pode sim, e você é peça-chave para mudar o presente. Mudando o presente, o futuro também vai ser construído de uma forma muito mais sólida. Então avaliamos o passado, não pode ser mudado, nada é passado, já passou. Mediante essa avaliação, o presente é trabalhado com a finalidade de construir um futuro melhor. Essa é a proposta de Deus para nós.
construir um futuro melhor a partir dos acertos que devem ser feitos no presente. Alguns desafios quanto ao relacionamento conjugal. Deixar pai e mãe nós já falamos. Construir um relacionamento sadio, fiz referência lá, agora vou comentar. O diálogo nessa construção é imprescindível. Diálogo. E esse diálogo teria que ter começado lá no namoro, porque a fase de namoro ela é de suma importância. Ela é importante para que um e o outro se conheçam. É importante para que o jovem conheça a moça, o moço conheça a moça e vice-versa. Esse conhecimento aqui na verdade são descobertas. Mas se fala em descoberta hoje, muito provavelmente pensa-se lá fora que é descobrir o corpo, né? Conheceu hoje, amanhã descobre o corpo, hoje mesmo. São descobertas não rápidas, né? Estão dando tempo não, a geração é fértil, o negócio tem que ser para já. Um olhou para o outro olhou para o outro, deu uma piscadinha, juntou lá e tal, dá um beijo e não sei o que, aí descobriu o corpo todinho daí a pouco. Não são essas descobertas. As descobertas são aquelas observações durante o período de namoro, conversarem, ir um conhecendo o outro aos poucos, convivendo com a família, um convivendo com a família do outro, os dois juntos. É a moça olhando para o moço e observar como que ele trata a mãe dele. Se ele trata a mãe dele de qualquer jeito, você pode saber que tem tudo para te tratar daquele jeito depois. Então é o rapaz olhar para a moça e ver como é que a mãe dela, como que ela faz. Como que essa mãe age para com a filha. Essa moça, o que ela aprendeu com a mãe. Que valores, que princípios. Para nós que somos, para você que é um jovem servo de Deus, penso que é mais fácil, é claro, né? Porque você deve aí buscar obedecer ao princípio do jugo desigual, ou seja, não colocar debaixo de jugo desigual. Então você deve buscar uma pessoa também que é temente a Deus, que serve ao Senhor sobretudo. O desenvolvimento do companheirismo, é claro que o diálogo, por meio dele se constrói o companheirismo, porque dialogar significa conversar, a comunicação entre um e o outro, mas cada um no seu turno. Um fala, o outro ouve, o outro para de falar e o de cá, enfim, vão construindo a partir do diálogo, da comunicação. Diálogo entre marido e mulher. Isso deve começar no namoro, repito, é lá na fase, é no período do namoro que se constrói isso, porque se você, jovem, ou você que já avaliou, se não houve isso e veio para o casamento, daí a pouco não está dando certo e está separando, porque não conseguiram fazer isso naquele período de namoro, não é agora que vão construir isso, pode até refazer, se houve um entendimento agora, que é o nosso caso que eu estou abordando, fez tudo errado antes, conheceu a Jesus, agora tem que consertar, não conserta o passado, mas trabalha o presente que está defeituoso e com a bênção de Deus, isso aqui é restaurado e tem tudo para restaurar e pode sim ser plenamente restaurado. Estou falando em termos de relacionamento, de diálogo, de comunicação, de entendimento, o respeito, a respeitabilidade, esse companheirismo que precisa de ser desenvolvido. Marido e mulher têm tudo para exercer companheirismo por causa da afinidade. Afinal de contas, somos uma só carne. Se é uma só carne, se somos uma só carne, e por que falta afinidade? É porque não estamos querendo construir. Desafios agora quanto à criação dos filhos. Primeiro, conhecer melhor os papéis à luz da Bíblia. E B, exercê-los à luz da Bíblia. Conhecer e exercer, esses dois verbos. A questão a pergunta é: você conhece bem, de fato você conhece o seu papel como mulher, como esposa e como mãe? Você tenta responder isso para você mesma. Marido, você conhece o seu papel como marido e como pai? Conhecer à luz da Bíblia.
sim ou não. Aí você precisa de pensar sobre isso. Deu a resposta? Se for sim, a outra pergunta é: tenho praticado isso? Tenho exercido esse papel à luz da Bíblia? Se a resposta à primeira pergunta foi não, bom, eu não conheço bem o papel, então procure conhecer. Efésios 6, por exemplo, a partir do verso 25, 24 ali, traz 25, as diretrizes a respeito do papel da mulher. E basta falar uma coisa: o padrão é Cristo. Pronto, já está desafiado. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o papel meu e seu como marido é o mesmo de Cristo. Olha como é elevado. Irmãos, esse texto curtinho aqui é o suficiente para exercermos. Isso aqui já dá para nós trabalharmos um bom tempo, a vida aliás, a vida inteira como marido e como pai. Maridos, amai a vossa esposa. Vou colocar no singular, lá está no plural porque fala para todos. Vamos colocar aqui no singular: marido, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, por amor a ela. Que padrão elevado, né? Que desafio, né? Agora, o modelo para vocês, esposas, é a igreja. O modelo é a igreja, porque o mistério aqui que Paulo se refere, né, a igreja, a Cristo, a igreja, é exatamente isso. Ele se entregou pela igreja e nós, como maridos, temos que também fazer a mesma coisa, nos entregarmos também à esposa. E a igreja não discute a autoridade de Cristo. A igreja discute a autoridade de Cristo? Não. Mas as mulheres têm discutido a autoridade dos maridos. Agora tem um detalhe: Cristo teve uma missão definida aqui na terra. Por amor à igreja, ele se entregou a ela. Ele se entregou por amor à igreja. Missão. A mulher, lá em Efésios 5:22 diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Ou seja, esposa aqui no singular, seja submissa ao teu marido. Agora, a resposta a essa condição, a esse dever da mulher, está até mesmo na etimologia da palavra: submissão. A igreja não se rebela contra, ela reconhece Cristo como o Senhor dos senhores e o Senhor da igreja. Não discute. A igreja não discute isso. Se nós, como maridos, de fato exercermos o nosso papel segundo essa missão elevada, de padrão elevado que Deus nos confiou, nossas esposas não terão dificuldades em se submeter. Submissão é estar debaixo de uma missão. Qual é a missão? Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou por ela, então nós devemos considerar a nossa esposa como a parte mais frágil, zelar por ela e ser segurança para ela. O papel do pai é também papel de provedor. Quando se fala em provisão como provedor, muitos pensam que muitos homens acham que é provedor só de comida, acham que encher a mulher de comida e filho de comida e dar roupa e dar calçado de chinelinho, resolveu o problema, resolveu coisa nenhuma. O homem provedor, ele além disso, ele tem que prover as outras necessidades, as necessidades físicas, necessidades emocionais, a valoração, considerar a esposa como a parte mais frágil. Está lá na carta de Pedro, 1 de Pedro 3, é considerar, não é sair dando burdoada, ripada na mulher por qualquer coisa não.
Tem marido que trata a mulher como se fosse a escrava dele. Ela trabalha às vezes fora, chega em casa, vai para o labor da casa, lavar roupa, sei lá, passar, já adiantar a comida para o outro dia cedo, porque antes dela trabalhar, ir para o trabalho, ela já faz a comida, deixa lá, e chega à tarde cansada, o marido chegou também, mas aí ele toma o banho, senta lá e tá... e tem uns que ainda ficam mandando trazer cafezinho. Ô meu bem, traz aí uma aguinha para mim, um cafezinho, um cappuccino. Que nada, rapaz, levanta e vai lá buscar. Ah, me dá uma toalha, vai lá naquela gaveta, rapaz, e pega. Joga a botina para lá, o chinelo na sala, de qualquer jeito, vai e guarda. Eu deixo lá na escada também, mas eu deixo, mas sabendo que depois eu vou guardar. Eu sei que eu guardo, porque eu guardo mesmo. Agora é o seguinte, ela não adianta ficar buzinando na minha cabeça também não. Eu falei, amor, deixei aí, vai ficar até amanhã. Amanhã eu vou precisar dele, eu não vou buscar lá não. Deixa ele aí. Não vai atrapalhar, mas o lugar dele não é ali. Tem lugar para sapato, tem lugar para meia, a mulher tem que ter lugar para a calcinha dela, não é lá no banheiro de pendurada, em qualquer lugar. Chega uma visita, entra lá no banheiro e está vendo aquele troço de pendurado lá. Troço não, naquela belezura lá, mas deixa guardada. Eu entrei no banheiro de uma pessoa um dia, eu falei, meu Deus, tinha calcinha para tudo de lado. Eu falei, ih, o negócio aqui estava às 3. Não é lá na sua casa não, viu uma anfitriã, nossa anfitriã. Com certeza não. Sei lá, quem sabe ela pode ter pensado assim, ih, meu Deus, eu esqueci um dia lá, será que foi nesse dia? Mas não foi não, tá, Deca? Não foi não. Nós temos uma missão. A boa execução desses papéis são a base para a educação dos filhos. Prestem atenção nisso. Vou repetir. A boa execução desses papéis, quando eu estou dizendo boa é o seguinte, a execução saudável, de forma coerente, de forma bíblica, a prática segundo os princípios, a prática desses princípios, que são o exercício desses papéis, tanto do homem quanto da mulher, o esposo e esposa, são a base para a educação dos filhos. Por que são a base? Porque eles são princípios colocados em práticas e são da palavra. Então não tem como dar errado. Em duas palavras só, mencionando duas palavras. Mulher, mãe, amor. O homem, pai, lei. A mãe é amor, o pai é a lei. Ah, o pai não precisa de amor não? Óbvio que precisa. Claro. Tanto quanto a esposa. Só que ele, além de amar, ele ama, mas ele tem um papel. Limite. Lei. Esse papel é do pai e não é da mãe. Corrige aí, mulher. Ô fulana, olha lá o fulano, o que está fazendo lá? Leva ele para dar um jeito nele. Não estou entendendo por que isso, velho. Tamanha omissão. Vai lá e pega o menino. Olhos nos olhos. Não tem desse negócio não, irmão. O pai ficar assim, já falei, estou falando. Já falei. Falei de novo. Eu já falei. E o menino está aqui, está pronta. Falei, estou falando. Está falando o quê? O menino está nem aí. Agora vê se não funciona. Vida coerente. Esses papéis definidos, comportamento, diálogo com a esposa, respeito, está construindo isso. A criança está crescendo, está sendo educada desde pequeno. Vou pontuar algumas questões aqui depois. Aprontou, fez o que é errado. O pai chega. Irmãos, essa autoridade, ela funciona. É chegar e pegar o bichinho lá, colocar no lugar adequado. Eu sempre coloquei no colo, né? Na perna esquerda aqui,
virava para cá, ficávamos num ângulo assim, ó. Aí eu conversava: minha filha é assim, 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 assim. Por causa disso, disso e disso, o papai vai te corrigir. Eu vou te dar uma curionzada no bumbum, para você entender que você deve proceder dessa maneira e não desta outra. Aí o bichinho ficava lá, Tatiana e Índia, Andiara, todas as três apanharam, né? Um pouquinho cada um. Parecia um terror, né? Eu tirava o cinto assim, ó, ou então já deixava ele lá, enrolava ele aqui na mão assim, deixava uns 20, 30 centímetros assim. Depois que conversava, colocava ela em pé, segurava aqui assim, debaixo dos dois bracinhos aqui assim, ó. Fácil, né? Domina fácil, né? Não precisava nem de espernear, não. Era só uma puxada assim, ó. Se tivesse com aqueles negócios grossos, com as roupas grossas, tirava também. Se tirasse, ficasse de calcinha, aí era bem dosada para não marcar, né? Era só uma puxada no cinto ali, acabou. Fica aí, minha filha, daqui a pouco você está bem, tá? Ficava no cantinho lá, chorava um pouco, chorava. Daqui a pouco voltava, já olhava para a gente assim, dava uma risadinha. Falei: glória a Deus e aleluia, né? Pegava, depois, não naquele momento ali, mas eu sempre brinquei muito com as nossas filhas. Curti muito as 3 filhas, glória a Deus por isso, porque hoje não preciso de ficar olhando para a neta e falar assim: o que eu não fiz para minha filha, eu vou fazer para eles. Não, eu fazia do jeito que eu fazia com elas, eu faço com os netos. Mas vamos em frente, 15 minutos. De acordo com muitos teóricos do desenvolvimento humano, eu estou lendo aqui um texto que faz parte de um trabalho que elaborei aí num curso que a gente fez, e tem a ver com aconselhamento. Diz assim: cerca de 80% da personalidade de uma pessoa se formam a partir do 4º mês de gestação até os 7 anos. Isso é importante para você, mamãe, você que tem filho, você que vai ter filho ou filhos. A partir do 4º mês até o 7º ano, de um modo geral, os teóricos do comportamento humano dizem que 80% da personalidade são formados, e que os outros 20% vai sendo construído aí até a adultez. Prosseguindo, abre-se aspas: personalidades são padrões de comportamento de cada indivíduo, caracteristicamente recorrentes, os quais são evidenciados nas respostas às súbitas e persistentes pressões da vida, expressados na conduta social pelo caráter. Então, o caráter de uma pessoa, ele expressa esse caráter que, por outro lado, vem da personalidade. A subjetividade está entranhada aqui nisso também. Aí fechou as aspas. Personalidade e subjetividade se misturam durante o processo de desenvolvimento da criança. Segundo Sueli Rounik, professora da PUC em São Paulo, ela faz parte de um núcleo lá que faz esses estudos acerca de subjetividade, personalidade. Ela disse o seguinte: a subjetividade é o perfil de um modo de ser. Estou lendo aqui, irmãos, para você pensar no contexto em que vivemos e fazer um link aí, fazer uma associação. O que é isso, personalidade? A partir de quando ela se forma? Ela é formada? Até que idade? 7 anos. Bom, e no contexto em que estamos vivendo? Aí você presta atenção que a subjetividade é o perfil de um modo de ser, um modo de pensar, um modo de agir, um modo de sonhar, de amar, etc., que delimita o interior e o exterior do ser humano. Palavras então de Sueli. A subjetividade é resultado da interação do indivíduo com as influências socioculturais. Pensa nas crianças, essas que eu falei aqui, dos vídeos aí,
em que os adultos estão manipulando essas crianças e expondo elas a esse ridículo e fazendo e formando essa personalidade, forjando nela essa subjetividade. Qual será, como que elas se comportarão dali para frente? Quando adultos, o que farão com sua sexualidade? O que farão com seus corpos? Então, vale a pena meditar, pensar sobre isso. Então, a subjetividade é resultado da interação do indivíduo com as influências socioculturais, sendo modelada de acordo com os comportamentos, de acordo com os valores e com os sistemas econômicos e políticos de cada sociedade. Aí fecha o que a Sueli falou. E aí nós fazemos então um exercício com a nossa mente, um exercício com o nosso ser, com todo o nosso ser, trazendo para a particularidade aqui da família, onde você está inserido, inserida, você como marido e mulher, você como responsáveis por uma família, pelos filhos, o que você está fazendo, como você está lidando com isso, como estamos lidando com essas coisas. Ô Sérgio, ainda dá tempo, faça favor de ligar, eu me esqueci. Enquanto ele coloca ali para funcionar, esses desafios, nós somos desafiados então a não só constituir, no caso do solteiro, constituir família, levando em consideração os princípios da palavra, obedecendo a palavra de Deus, analisando o contexto difícil e se posicionando, cada um dos solteiros. Somos desafiados como marido e mulher, somos desafiados como pais. E também há os desafios na educação sexual dos filhos. Vou pontuar rapidamente aqui. Digita aí, Sérgio. 157. Irmãos, quando a gente fica assim meio apertado, a gente fica pressionado e acaba não achando. Mas os slides que eu produzi ali, daria para apresentá-los, são algumas orientações quanto aos desafios em relação à educação dos filhos, nesse tempo em que a sexualidade está banalizada, está como está. E aí, algumas instruções sobre a educação dos filhos. Eu me esqueci aqui, é um arquivo aí do PowerPoint, se você achar enquanto eu estiver falando, eu esqueci qual título que eu dei. Está aí no PowerPoint, é sobre, eu não lembro mais qual o título que eu dei, eu digitei família lá, não apareceu? Os desafios então na educação sexual dos filhos. Se encontrar ali, ok, se não, eu vou pensar com vocês um pouquinho sobre Provérbios 22:6.
Todos devem saber o que está escrito ali, não sabe? Ensina. Isso, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for velho não se desviará dele. Esse texto é interessante que a gente fica tão preso ao versículo que vem à mente sempre ele, né? Embora todos nós já tenhamos lido Provérbios várias vezes, eu creio, eu já li várias vezes, eu não havia me atinado para os versículos anteriores. Aí um professor nosso lá do curso que nós fizemos, a Cláudia também já fez esse curso, um dos professores ministrou sobre esse versículo, e ele falou o seguinte: considerando a formação da personalidade até o 7º ano, olha que coisa legal que ele disse, que ele descobriu e trouxe para nós. Ele é psiquiatra, é o Dr. Ulisses, de uma experiência tremenda, é um homem piedoso, um homem de Deus. Ele disse para nós o seguinte: considerando a personalidade, considerando que ela é formada até os 7 anos, olhando para esse texto, ele dizendo, ensina a criança, aí ele começou a pensar, ensina a criança, ok, então esse ensina a criança, aí ele considerou a teoria, e disse o seguinte para si mesmo, bom, esse ensino então, que Salomão está falando, deve ser a partir do 7º ano. Então ele teve um insight ali legal, né? Gostei do que ele ministrou, e eu gravei isso que ele falou. Dos 7 anos em diante, vai ensinar a criança, mas até os 7 anos, o que entra até os 7 anos? Os versículos anteriores. Provérbios então 22, eu vou ler os versículos anteriores, são esses, assim diz a palavra: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Bom nome. Pensemos então em bom nome como o bom nome do pai e o bom nome da mãe. A criança, o bebezinho, nasceu, está ali recebendo os primeiros cuidados, primeiro ano de vida, segundo, e assim que ela começa, sobretudo quando ela começa a andar, a se locomover, ela começa a perceber de uma forma mais própria a realidade em volta dela, de uma percepção mais acurada. E nessa idade aí de 2, 3, 4 anos, 5 anos, ela aprende por imitação. E aí, se é por imitação, ela está observando os adultos em volta dela, que são os pais, a mãe que fica mais tempo com ela, e para o pai. Se um e outro, o pai e a mãe, entendem que o bom nome vale mais do que as riquezas, é óbvio que esse pai e essa mãe vão passar para os filhos ainda, para o filho pequeno, antes de 7 anos, esse valor, porque ela começa a imitar. O pai diz assim, não, mas eu entendo que o bom nome vale mais do que as riquezas. Eu não preciso de ficar igual um louco para baixo e para cima, querendo acumular bens materiais, sendo que o bom nome é melhor. E aí a criança vai aprendendo aquilo ali. E logo em seguida, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O ser estimado é trabalhar, é viver o dia a dia, zelando pela sua respeitabilidade, ou seja, se comportar de maneira que o outro olhe para ele. Então vamos aplicar isso a nós. Eu tenho que me comportar de forma tal que as pessoas, ao olharem para mim, você deve fazer essa mesma análise, olhar para você e te respeitar pelo modo que você procede, pelo seu comportamento. E isso vai sendo, quem vai aprendendo isso? Onde é que se aprende isso? No lar, porque a socialização começa ali. A criança é socializada a partir do ambiente familiar. Se for um ambiente estruturado, ela tem tudo para crescer de forma estruturada, e aí ela vai aprendendo por imitação esses valores. O rico, ainda que ela não consiga, claro, não consegue entender tanto assim, mas é por imitação. O pai é piedoso, lê a Bíblia, ela olha
e já, o pai gosta de ler, a mãe gosta de ler, está sempre ali, está de joelho orando, e ela vê aquilo com 2 anos, com 3 anos, com 4, com 5, com 6, sempre vendo isso, o pai fazendo culto com ela, ensinando, ministrando a palavra, ela vai aprendendo por imitação, e depois ela começa a entender o ensino que ele vai dar. É aí que vai entrar o versículo 6. O rico e o pobre se encontram, a um e o outro fez o Senhor. Este homem, esse pai, essa mãe, eles não fazem acepção de pessoa. Esse valor é transmitido para os filhos, em quaisquer que sejam as idades. Isso vai ser reforçado a partir do 7º ano. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Vê o mal e se esconde, os simples passam adiante e sofrem a pena. Passar adiante é passar no sentido assim de sair comentando. Se ele fosse prudente, ele se escondia no sentido de dizer, não é ele se omitir, não, é ele saber o que ele vai fazer com aquele mal que ele percebeu, que ele viu. Passar adiante é passar adiante, é ir lá e comentar, é fofocar, é fazer o que não deveria ser feito. E a criança vai, na sua convivência com os pais, adquirindo isso. Aí quando chega então no verso 6, nos disse então o professor Ulisses, agora sim, com 7 anos, vem efetivamente o ensino. Já está sendo ensinado, mas agora com 7 anos ele tem condições de absorver com muito mais propriedade e efetivamente aquilo que vai ser ensinado. E obviamente, se é um pai temente a Deus, é um homem temente a Deus, a mãe é temente a Deus, ambos são servos de Deus, têm praticado seus papéis, têm exercido dentro do lar, fora do lar, os seus papéis, têm dado amor, têm colocado limite, têm corrigido, têm feito o que precisa ser feito, não usa de linguagens torpe, enfim, uma pessoa que preza por esses valores, ainda que o sistema conspire contra os nossos filhos, essa criança, ela vai crescer e vai ter para a sua vida toda esses valores introjetados e absorvidos, e certamente ela ainda, esse for velho aqui, irmãos, é barba no queixo, é nesse sentido, já ter barba no queixo, está pronto para sair de casa, para constituir sua família, ele não vai desprezar. Aqui não se refere à questão de salvação, não é isso não, é uma pessoa que vai ser bem informada, e obviamente que daqui para frente, o que vai acontecer, pensa-se sempre no melhor, e a questão de papel cumprido é papel cumprido. O que vai acontecer posteriormente, aí eu trago para a experiência própria, para a nossa experiência, educamos os filhos, educamos dessa forma. É lógico que a nossa conversão aconteceu quando as meninas tinham aí na faixa de 3 a 7 anos, as 3, começando da mais nova até a mais velha, mas a partir... E quando a Tatiane tinha 6 anos é que houve a nossa reconciliação, deu para recuperar muita coisa, e hoje nem todas têm compromisso sério com Deus, mas eu não vou ficar morrendo por isso também não, ficar me culpando, onde foi que eu errei, eu sou falho mesmo, Senhor, eu sou falho, mas eu creio na Tua graça, na Tua misericórdia, eu creio que elas serão alcançadas pelo Senhor, e nós temos que lutar por isso, e temos que continuar intercedendo por elas, e elas têm 36, a outra tem 34, e nós vamos à luta, estamos lutando com elas, mas não estou aqui morrendo porque não são crentes, não são crentes no sentido de não são comprometidos, não vou me matar por isso não, vou suicidar não, vamos caminhar, eu creio na restauração delas, amém? Então você precisa de crer nisso, você precisa de trabalhar assim, lutarmos juntos pela causa da família. Nós estamos aqui para somar com você, temos um grande desafio para com a família é a igreja toda, mas a liderança sozinha não dá conta, você precisa de nos ajudar-se a si mesma, ajudar-se a si mesmo, ajudar o seu cônjuge, ombrear com ele as dificuldades, estar disposto e disposta a ombrear de fato, de verdade, em trazer o problema à tona, no sentido de conversar, enfrentar, encarar mesmo de frente. Não adianta negar o problema não o resolve, negar o problema agrava. É preciso erguer a cabeça, confiar em Deus, enfrentar o problema
crendo que vai ser vencedora e vencedora. Aliás, nós somos mais do que vencedores. Às vezes nós não temos muito êxito em algumas questões assim, porque estão ainda atreladas ao passado, há uma ação mal feita lá no passado, há uma prática esquisita lá no passado, mas o presente e um futuro melhor nós poderemos construir na nossa família. E que Deus te abençoe ricamente nesse sentido. Amém? Amanhã CCM, 9 horas. Vamos nos colocar em pé.